povo, tudo bem com vocês? Bom, promessa é dívida, né? Que promessa é essa? Bom, vamos lá. No último sábado, dia 4 de julho, eu participei, junto com outros professores lá do curso Excelência, de um super aulão, né? Um dia completo, com diversas disciplinas, com diversas matérias, e eu cuidei da parte de raciocínio lógico. Para mim foi realmente muito gratificante. E eu prometi em todas as salas de aula, as 3 salas de aula que eu participei, que eu iria gravar também um vídeo disponível aqui no meu canal do YouTube, deve estar passando aqui embaixo o meu canal, desse vídeo, comentando as 10 questões lá desse aulão. Então, eu vim pagar minha dívida, né? Isso é promessa, é dívida, tá? Devemos fazer assim, eu ainda não sei direito, mas eu imagino que vai ser mais ou menos assim. Esse primeiro vídeo, esse vídeo inicial, terá as 5 primeiras questões e depois um segundo vídeo com as 5 últimas, tá? Se você olhar aqui na descrição desse vídeo, vai estar o link, vão ter 2 links. O primeiro link vai ter a apostila em PDF com as questões, tá? Do jeito que tá lá, que foi lá no aulão, vai ter que somente a parte de raciocínio lógico. E um outro link com o PowerPoint, com os slides que eu utilizei lá na aula, também em PDF para vocês terem. A única coisa que vocês não vão ter, infelizmente, porque também não dá para gravar, é o que eu vou riscar a partir de agora, comentando as questões. Vai ficar aqui gravado no vídeo, e aí quantas vezes vocês quiserem, pode vir aqui no meu canal, serão sempre muito bem-vindos e assistir a quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Pouco papo, só sucesso, vamos começar? Primeira questão do nosso super aulão vai começar agora, vamos lá. Começando o comentário das nossas questões, né, lá do nosso super aulão do Excelência, tá aí a primeira questão, já tá na tela. Meu povo, lá eu já falei essa questão para vocês, né, eu falei que as bancas, elas trabalham normalmente com o que o PH chama de uma sequência 2 em 1. Qual é a ideia? Eu tenho uma sequência normal, certo? Com vários números, certo? Que nessa formação, ela não tem muito sentido. Você não consegue encontrar uma lei de formação, tá certo? Só que se você separar essa sequência em 2 partes, certo? Um elemento para cada lado, você começa a entender o padrão lógico dessa questão. Isso é o que nós chamamos de sequência 2 em 1. Porém, eu acho que a banca ela assistiu às aulas do PH e viu que a sequência 2 em 1 já ficou fácil para os nossos alunos. O que foi que ele fez? Inventou uma sequência 4 em 1. É o que nós vamos ver agora nessa questão. Vamos dar uma lida? Observe a sequência 10, 11, 13, 13, 12, 13, 15, 15, 14, 15, 17, 17, 16, 17. Que possui uma lei de formação, isso é super importante. A gente vai ter que descobrir como é que essa sequência foi montada. E aí ele pergunta a diferença entre a centésimo, quadragésimo nono e o 119º termos dessa sequência. Então olha só, vou abrir aqui uma telazinha em branco, tá? Para a gente começar a brincar. E eu falei para vocês para a gente separar isso aqui em 4 partes. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, e sequência 4. E cada número, eu vou contando os números, eu vou falando os números e cada número vai entrando numa sequência, ó, na ordem, ó, 10, 11, 13, volto lá para o começo agora, ó, 12, 13, 15 e 15. Depois, 14, 15, 17, 17 e por último o 16 e o 17. Então notem, agora olhando a questão, olhando a sequência dessa maneira, a gente viu que ficou fácil, ó. 10 mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. 11 mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. 13 mais 2, 15, mais 2, 17. 13 mais 12, mais 2, 15, mais 2, 17.
Todas essas sequências é o que nós chamamos de uma progressão aritmética. É uma sequência matemática em que a razão, ou seja, a diferença entre dois números é sempre a mesma. No nosso caso, a razão para todas elas é igual a 2. E isso nos leva agora para estudar a nossa PA. Nós falamos lá na aula da fórmula da PA e também desenvolvemos um método para não utilizar essa sequência, né? Aliás, essa fórmula que a gente colocou. O que é que eu disse para vocês lá? Bom, eu tenho que encontrar o 140º termo. Eu disse o seguinte, já que a gente estava separando a nossa sequência maior em 4 partes, eu vou separar o nosso 149 em 4 partes. Dividindo 149 por 4, eu vou ter 3, sobra 2, 29 para 4 vai dar 6, com o resto 3. É isso? Não, 7, desculpa, 7. Com o resto 1, O que é que isto quer dizer para a gente? Que eu vou ter uma sequência, um grupo de 37 sequências completas, ou seja, eu vou separar 37 grupinhos desse com 4 números, certo? 37. E vou ter o 38º grupo com apenas um elemento. Isso quer dizer que este elemento estará na posição 38, estará na 38ª posição da minha sequência 1. Ora, por que a sequência 1? Porque é exatamente o primeiro termo. O primeiro termo da nossa sequência de 4 números vai ficar onde? Vai ficar na sequência 1. Se desse resto 2, ia ficar na sequência 2. Se desse resto 3, na sequência 3. E logo, se desse um resto 0, né, ou um resto 4, iria ficar na sequência 4. Então, eu preciso encontrar o 38º termo desta sequência, localizado na sequência 1. Eu preciso também encontrar o do 119, dividido por 4. Isso aqui vai me dar 2, sobra 3. 39 dividido por 4 vai me dar 9, com o resto 3. Novamente, a mesma lógica. Eu terei 29 grupos completos. Grupos de 4 elementos. O 30º grupo ele está incompleto. Ele tem apenas 3 elementos. Um elemento vem para cá, o outro elemento vem para cá e um outro elemento vem para cá. Isso quer dizer que o 30º elemento dessa nossa sequência vai parar na sequência 3. Tá? Eu vou ter 29 grupos com 4 completos e o 30º grupo vai ter apenas 3 elementos. Um eu vou colocar aqui, o outro eu vou colocar aqui e a posição, o termo 119º vai estar exatamente nessa posição. Agora eu aplico a nossa formulazinha, a nossa regrazinha. Eu quero o 38º. Eu quero o 38º, eu faço o quê? Eu pego o primeiro elemento, que é 10, e somo com os pulinhos, né? Quantos pulinhos eu vou dar para chegar no 38º? 37. Qual é o tamanho do meu pulinho? É a minha razão, vai dar 2. Isso aqui vai me dar 74, mais 10 vai me dar 84. Fazendo agora o 30º elemento pela sequência 3, eu começo com o primeiro elemento 13. Depois, vou pular, se eu quero chegar no 30º elemento, quantos pulinhos eu vou dar, meu povo? 29. Qual é o tamanho do meu pulinho? 2. Isso aqui vai me dar 58, 68, 71. Como ele me pede a diferença entre esses dois termos, a diferença é igual a 13, que é o gabarito da nossa questão letra D. Segunda questão envolve o assunto chamado associação lógica. Como é que eu consigo, PH, enxergar uma questão de associação lógica na nossa leitura? Vamos lá. Considere 3 homens, beleza? Quem são os homens? Alberto, Bruno e Carlos. Cada um com sua profissão. Quantas profissões? 3. Comerciante, industrial
e funcionário público. E com seu automóvel, quantas cores nós vamos ter? Nós vamos ter a cor preta, a cor prata e a cor branca. Essa é a primeira deixa que a questão nos dá com relação à nossa associação lógica. Eu tenho 3 homens com 3 profissões e com 3 automóveis. E depois ele começa a me dar informações, ele começa a associar esses grupos que eu vou ter. Ele fala Carlos é industrial, o proprietário do carro branco é funcionário e por aí vai. Então, essa é a nossa dica, é a nossa deixa para uma questão de associação lógica. Eu tenho grupos de homens, de profissões e de automóveis. E em um determinado momento, ele vai me dar dicas sobre relação, sobre uma ligação, sobre uma associação entre esses grupos. Beleza? Então vamos, como resolver? Já entendi PH, como é que eu enxergo uma questão de associação? O que me falta agora é resolver. Então vamos lá. Olha só, telazinha em branco, façamos assim. Peguem o nome das pessoas. No nosso caso, eu vou ter o Alberto, o Bruno e o Carlos. Coloquem nas linhas de uma tabela. Nas colunas, você coloca o restante das informações. No nosso caso, as profissões. Quais são elas? Eu tenho o comerciante, o industrial e o funcionário público. E as cores? Eu tenho preta, eu tenho prata e eu tenho branco. Agora eu vou começar a ler as nossas dicas e tentar preencher a nossa tabela. Quando ele diz o seguinte, que o proprietário do carro branco é funcionário público. Essa informação eu não tenho como colocar, meu povo. Notem, eu tenho apenas nas linhas o nome das pessoas. Então, eu tenho que ter alguma informação sobre as pessoas. Como eu não tenho, eu vou deixar anotado aqui. O carro branco é do funcionário público. Deixa aí guardado. Carlos é industrial. Essa eu posso colocar. Tá aqui Carlos, tá aqui industrial. Então, bem aqui eu coloco sim, ou seja, o Carlos é industrial. Toda vida que eu colocar sim, eu termino de preencher a linha e a coluna com não. Beleza? Pronto, até aí tudo bem. Vamos para a próxima. Ele diz que o proprietário do carro prata não é Carlos. Eu posso colocar essa informação. O Carlos, ele não é proprietário do carro prata. Então, é bem aqui, eu coloco não. Quando eu colocar não, é só não, viu, meu povo? Não preencho mais nada. Por último, eu tenho que o proprietário do carro branco não é Bruno. O Bruno não é proprietário do carro branco, eu coloco não. Beleza. Meu povo, se a gente parasse e a questão estava incompleta, a gente não tinha como resolver. Porém, um dos grandes segredos, uma grande dica, acho que a maior dica que eu posso te dar na questão de associação lógica é o que ele fala do cruzamento de informações. Você tem que ter o cucuruto, o olho de Tandera mais do que iluminado para ficar atento a informações que, se juntadas, se cruzadas, me gerarão uma terceira. Notem, nós lemos que o Carlos é industrial, certo? Nós lemos também que o funcionário público tem um carro branco. Pergunto, meu povo, o Carlos é funcionário público? Não, o Carlos nós descobrimos que ele é o quê? Ele é industrial. Ora, se ele não é funcionário público, ele pode ter um carro branco? Não pode. Se o Carlos é industrial, ele não é funcionário público, logo ele não pode ter um carro branco. Olha como é fundamental o nosso cruzamento de informações. Para o Carlos, sobrou apenas o carro preto. Eu completo a nossa coluna com não. Para o Bruno, sobrou apenas uma hipótese. O carro prata. E para Alberto, por exclusão, o carro branco. Ora,
Nós já dissemos, já lemos e guardamos essa informação, sabendo que o carro branco é do funcionário público. Se o Alberto tem um carro branco, ele é o funcionário público, sobrando apenas para Bruno, o comerciante. Tá vendo como foi tão importante o cruzamento de informações? Sem ela, a gente não conseguiria resolver nossa questão. Olhando para o gabarito, né, olhando para as alternativas, nós vamos encontrar a letra C como resposta da nossa questão. Por quê? Porque o Alberto é realmente funcionário público. Entrando agora nos nossos conceitos iniciais de lógica, traz uma questão onde é fundamental nós conhecermos o conceito de, passei errado, o nosso conceito de proposição. Ele já dá uma dica aqui, ó, uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. E aí ele me dá algumas expressões para que eu possa indicar se são verdadeiras, ou aliás, se são proposições ou não. Vou passar aqui a tela e vou chegar nessa informação, onde uma proposição é uma sentença declarativa, é uma declaração, ela pode ser expressa por meio de palavras e números. Uma proposição é uma frase que nós possamos atribuir a ela um valor lógico, verdadeiro ou falso. Isso é o conceito básico de proposição. Além disso, meu povo, eu tenho também situações em que eu não tenho uma proposição. Sentenças exclamativas, sentenças interrogativas e sentenças imperativas. Tem mais um caso que daqui a pouco eu vou citar, mas com base nessas informações a gente consegue tranquilamente resolver a nossa questão. Vamos para cá, olha só. Será que eu posso dizer que 3 mais 8 é menor do que 13 e é uma proposição? Sim, é uma proposição. Mesmo a dica que nós demos, a proposição, pode ser escrita em forma de números sem problema nenhum. É uma proposição onde eu posso atribuir um valor lógico para ela. Diferente do item 2, eu tenho uma sentença interrogativa. Sentença interrogativa não é proposição. Agora a grande pegadinha da questão. O item 3 fala que existe um número inteiro x, tal que 2x seja maior que menos 5. Isso aqui, sim, é uma proposição. Porém, se a questão traz apenas esse valor, 2x é maior que menos 5, isso aqui não seria. Seria uma sentença aberta. Por quê? Por causa desse valor x, eu não tenho como atribuir um valor lógico. Mas note, a frase vem desde o começo. Existe um número x, um número inteiro x, tal que 2x seja maior que menos 5. Logo, ele está declarando algo e eu posso atribuir um valor lógico para isso aí. Portanto, é sim uma proposição. Olha para cá, ó, eu vou até fazer isso aqui, ó, para cá. Isso sim é uma sentença aberta. Eu não sei o valor de x, eu não sei o valor de y, então eu não tenho como atribuir um valor para ela. Logo, a 6 não será uma proposição. Os dois itens faltantes, o 4, sim, é uma proposição, e o 5, sim, também uma proposição. Em ambos os casos, eu tenho uma declaração, eu tenho uma frase onde eu posso atribuir um valor lógico. Portanto, deixa eu apagar aqui, olhando para as nossas alternativas, quais são aquelas que são proposições? 1, 3, 4 e 5. O gabarito da nossa questão é letra E. Quarta questão, meu povo, olha só. Esse tipo de questão que nós vamos ver agora é disparado um dos assuntos mais cobrados em concurso público. Vamos ler. Uma afirmação equivalente à afirmação: se bebo, então não dirijo é. Meu povo, até agora a gente tinha falado apenas de proposição, que nós chamamos de proposição simples. É só uma proposição, tá? O caso de se bebo, então não dirijo, nós temos duas proposições. A proposição bebo e a proposição não dirijo. E entre elas eu preciso de algo que as ligue. O se então é um exemplo do que nós chamamos de conectivo. Para que serve um conectivo? Para conectar
duas proposições. Então, esse sim, então, cujo símbolo é uma seta, certo? É um conectivo que liga a proposição bebo com a proposição não dirijo. Nós chamamos o sim, então, esse conectivo de condicional. Logo, a definição, se a gente puder chamar assim, dessa questão é: eu quero uma proposição equivalente a uma proposição condicional. Equivalência de condicional. Para isso, vocês vão conhecer o inverte e nega. Tá aqui uma dicasinha, e aliás, vocês podem ter essa dica no Instagram do professor PH, colocando o hashtag Fica a Dica e digitando professor Paulo H no Instagram. Vocês vão encontrar lá várias dicas para vocês, inclusive essa daqui. O que é o inverte e nega? Notem, eu tenho uma condicional. Eu vou encontrar uma outra condicional. Fazendo assim, eu pego a primeira parte. Quem é a primeira parte? É bebo. Eu levo para a segunda parte negando. Isso aqui é um símbolo de negação. Então, se eu tenho bebo, eu vou levar esta primeira proposição para uma segunda parte negando, chamando de não bebo. Depois, eu pego a segunda parte, trago para a primeira parte também negando. Ora, se eu tenho um não dirijo e eu trago para a primeira parte negando, ora, a negação de não dirijo é dirijo. E por último, eu mantenho a minha condicional, o meu se, então. Logo, uma proposição equivalente a se bebo, então não dirijo, é se dirijo, então não bebo, gabarito da questão, letra E. Para finalizar essa nossa primeira aula, né, com as 5 primeiras questões, nós vamos ver um outro tipo de questão também que aparece demais. Vamos ler? Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias. Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde a uma negação. Meu povo, juntamente com a equivalência de condicional, a negação de proposições também é um tema recorrente em concurso público, tá? E, logicamente, o PH tem uma dicasinha infalível que não tem perigo de você errar na hora da prova. Vamos para cá? Olha só. Com mais um Fica a Dica do PH, nós temos a negação de proposições. Nesse nosso caso, é a negação do E. Esse E nós chamamos de conjunção. É só seguir a regra, meu povo. Ele me pediu a negação de uma conjunção cujo símbolo é o acento circunflexo. O que é que eu faço? Eu vou negar a primeira proposição. Eu tenho não gosto de ficar em casa. Quando eu nego, fica gosto de ficar em casa. Depois eu pego a segunda proposição e nego também. Ou seja, se eu tenho vou ao cinema todos os dias, eu não vou ao cinema todos os dias. E por último, no lugar desse i, no lugar dessa conjunção, eu coloco o conectivo ou. Eu troco o i pelo ou. Logo, a negação da nossa proposição conjunção fica: gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos os dias. O gabarito da nossa questão é letra A. E aí, meu povo, como fomos nesse nosso primeiro encontro, é isso aí, ó, as 5 primeiras questões, dicasinhas rápidas pra gente, tá? Pra gente resolver as nossas primeiras 5 questões. Depois eu volto com mais um vídeo, a nossa segunda aula comentando as questões 6 a 10.
Para finalizar, eu tenho um recado para vocês, um recadinho do coração do PH. Já está disponível no curso Excelência, o meu curso completo de raciocínio lógico, o curso Prime, tá? Esse curso vai começar no dia 25 de julho, apenas sábado pela manhã. São apenas aulas aos sábados pela manhã. São 8 encontros, porque a gente vai dar uma geral na parte de raciocínio lógico para concurso, inclusive envolvendo também fundamentos da matemática. Quer mais informação? Entre em contato lá com a Excelência, pega mais informações, tem desconto bom aí para você esperando. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta com a nossa próxima aula. Um beijo no papai e na mamãe e até lá.